com as coisas aqui da internet. Opa, consegui, hein, Fábio? Fala, bonitão. Que vitória, hein? Consegui te chamar na live, né? Sem ter E problema aí? nenhum. Então, Fábio, já estava dando uma aquecida aqui no pessoal. Não sei se você ouviu, aí te chamei mestre da interpretação aí corporal, né? E do visual das pessoas. Aí você é muito fantástico aí na sua ciência daí, de um nome que eu nem sei falar direito, que é a fisiognomonia, é isso? Gnomonia, isso, fisiognomonia. Isso. É estudo da fisiologia dos gnomos, é. Poxa vida, né? Que legal isso daí. Bom, rapaz, eu tenho uma cunhada que ia adorar essa coisa de gnomo, mas vamos deixar isso para lá, né? Levanta um pouquinho a tua câmera, Dejair, tá cortando Levanta tua testa aqui. aqui, assim. Aê. Tá A gente ótimo. consegue ver melhor o teu penteado, pô. Opa, que bom. É estilo próprio esse daqui. Então, Fábio, eu estava falando que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui. A nossa live vai ser meio rápida também, né? O horário para não demandar muito do pessoal. A gente vai falar aí um pouco do sono, a função do sonho, o que que acontece quando a gente dorme, o que que é a higiene do sono, né? A importância que isso tem. Parece que você Cara, tinha algumas perguntas aí do quando, teu público quando, que. quando você falou de higiene do sono é um negócio interessante, né? O que você quer dizer quando você fala de higiene do sono? Olha, o que eu quero dizer quando eu falo a higiene do sono é quase uma coisa semântica. Não é a higiene propriamente da limpeza, né? Mas é o cuidado que a gente tem com o momento do sono, né? Para que isso não seja uma coisa conturbada, que seja uma coisa, né, limpa, né? Então não é, claro, não é higiene propriamente dito na palavra de higiene, você não vai fazer uma limpeza, você não vai fazer nada, mas é uma asepsia do sono, né? Aham, Você cuidar do teu sono da mesma forma que você faz a higiene de um alimento, porque o sono também te nutre, ele também te repara, ele te restaura, sim. ele é fundamental para os animais da nossa espécie, né? Afinal de contas, somos constituídos, né, nesse planeta há 20 milhões de anos, né, que a gente tem uma questão evolutiva que vem dessa data, para a gente responder ao ciclo solar também, né? Aham, Então, aham. isso faz parte da nossa fisiologia. E fazendo parte da fisiologia, ele também tem que ter uma higiene para a gente poder fazer isso de uma forma correta, né? Mas é um termo Gente, semântico, certo? gente, eu conversei com o Dejair hoje, o Dejair é meu terapeuta, né? Ele também é meu professor, me ensina uma porrada de coisa. E aí ele estava falando comigo hoje, só para ele não tirar mais sarro disso, desse bonequinho que tem na prateleira aqui, né? Ele, ai, é o ursinho do ursão, olha que bonitinho. Eu falei, que bonequinho. Ô, amor, pega, cadê? De quem é aquilo ali? Ah, tá vendo? É da minha filha, pô. Minha filha vai lá, deixa Ah, tudo bonitinho e o Dejair fica aí me sacaneando. Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? tá certo. Então, Vamos deixar o mas ursinho voltando, lá, né? mas voltando ao assunto, né, Dejair? Você estava explicando sobre o sono mesmo, e sobre o sonho. Por que que o sonho vem pra gente durante a noite? O que que acontece? Por que que o nosso encéfalo, por que que o nosso cérebro simplesmente não desliga e descansa? Olha, ele tenta, viu, Fábio? Mas a gente atrapalha demais, certo? Aham, Mas olha, antes de responder exatamente essa sua pergunta, que ela é importante, porque ela também o sonho é um mecanismo de proteção do nosso sono. Deixa eu dar uma geral com relação ao sono, propriamente dito. Então, gente, a gente tem assim, dentro da nossa natureza, a gente tem um sol que nasce de manhã e que morre à tarde no poente, e a gente divide o dia no ciclo de luz e o ciclo de escuridão, certo? E certo. a gente corresponde a esse ciclo, né? Chega de noite, a gente tem sono, chega de manhã, a gente acorda. Então, quem regula isso na nossa vida é uma glândula que se chama hipófise, né? Não, Tá. perdão, hipófise não, esquece, apaga, glândula errada, é a pineal. A Pineal. glândula a pineal controla isso, né?
Então, o que que acontece? O mecanismo que faz essa glândula, né, falando assim, não vou entrar aqui numa bioquímica muito pesada, né? Mas o mecanismo que faz essa glândula funcionar é um mecanismo que responde à presença ou à ausência de luz. E na ausência de luz, essa glândula ela começa a produzir um hormônio, que a gente chama de hormônio mensageiro, que é Ah, um hormônio muito falado hoje em dia, que é a melatonina, certo? tá. E é claro que o pessoal chama a melatonina de hormônio do sono, não. É, sim, também do sono, mas a melatonina exerce centenas de funções dentro do nosso metabolismo. E muitas células específicas dentro do nosso organismo podem produzir melatonina. E tirando a pineal, o maior produtor de melatonina que nós temos é o nosso intestino quando ele está bem equilibrado, certo? Mas voltando para a melatonina só com relação ao sono, sim, a melatonina ela influencia no ciclo do sono, né? Trazendo a sensação da vontade de dormir para a gente. E ela começa a ser produzida pela nossa glândula pineal algumas horas depois que a gente está na presença do escuro, Hum, certo? Bom, por isso que é importante a gente ter essa tal da higiene do sono. Porque o sono, ele é um apelo do nosso organismo que vem a responder em cima de um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano. Esse tá. ciclo circadiano é um ciclo de funções restauradoras e reparadoras dentro do nosso organismo que responde ao ciclo solar. Então, chega a noite, a melatonina começa a ser produzida, te induz ao sono, você vai dormir para que outros hormônios também possam trabalhar, para que eles também possam ter as ações reparadoras dentro do seu corpo, para que a gente possa fazer a nossa reparação metabólica, que a gente possa fazer a nossa manutenção. Inclusive, dentro desse período do sono, também existe uma grande reparação e um grande trabalho do nosso encéfalo, do nosso cérebro, que a gente se repara como um organismo total, né? E dentro desse ciclo circadiano, tem horários por horários, vão acontecendo os hormônios que vão lidando com o nosso fígado, com o nosso rim, com o nosso encéfalo de uma forma geral, através do sono. Quer dizer, isso é uma coisa complexa, né? Agora, o que a gente sabe, o que a gente precisa levar em consideração é que o sono é muito importante para o ser humano. Tá. Respeitar o período de sono e ter um sono de qualidade é muito importante. Então, é claro, as questões emocionais podem afetar o sono. O sono afeta a nossa regência de hormônios aí no nosso sistema endócrino. Uma série de funções desbalanceiam. Quer dizer, isso é uma bola de neve, é como aquela coisa do cachorro que corre atrás do rabo, né? Aham. Você fica nessa bola sem fim e não vai para lugar nenhum. Então a E questão é a deixa. seguinte. Oi, Não, pode desculpa. falar. Pode falar. A questão é a seguinte: é fundamental que tenhamos uma qualidade de sono. E para a Tá. gente ter qualidade de sono, algumas coisas têm que ser previstas, algumas coisas a gente tem que corrigir nos dias de hoje, porque os dias de hoje não são mais como os dias de antigamente. Né? Antigamente, numa casa lá no interior ou na roça, você tinha uma lamparina que gerava luz para o ambiente inteiro, né? Depois do pôr do sol. Hoje não, hoje você tem luz, LED, lâmpada, tudo, o telefone ilumina, a televisão ilumina, Aham. tudo ilumina, né? É até o que eu ia perguntar, né? Quando meu filho era mais novo, eles fizeram um exame de densitometria óssea e Sim, viram que estava faltando hormônio, eu não sei qual era, porque já faz um tempo também, eu sou ruim de guardar nome, um hormônio que era relativo ao crescimento, eles viram pela largura aqui do pulso dele, não sei como é que certo. é isso, né? E, e ele acabou tendo que fazer um tratamento para crescer, tomando o hormônio de maneira externa, né? Vinha o hormônio externo e aplicava com a agulhinha.
ah, disseram que tinha alguma coisa relacionada a sono, a criança dormir bem ou não dormir bem. A gente sabe que hoje, com essa coisa de celular, né? Muita criança Certo. acaba tendo celular e acaba levando para a cama e passando horas ali. E a gente tem essas luminariazinhas também que estão usando hoje. Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu ver se consigo. Essas luminárias que estão usando hoje, e você tem vários tipos de luz, né? Você tem a luz branca, você tem a luz amarela, e tudo isso acaba influenciando, não influencia dentro da percepção Tá. do corpo sobre o horário, não? Eu Ok, estou falando vamos lá, besteira. vamos fazer uma limpeza em tudo isso que você colocou, né? A gente não vai entrar aqui no mérito de fazer uma análise crítica aí do tratamento que foi feito com o seu filho. Porque esse tratamento que você disse, ele realmente existe e muitas vezes ele é aplicável. Mas vamos pensar assim, o hormônio do crescimento, que é o IGF-1, que também é conhecido como GH, né, é o hormônio do GH. crescimento, ele é um hormônio que aparece, né, nos nossos sistemas, um tempo de... Veja, ele está sendo produzido o tempo todo, mas o tempo de produção dele é o tempo noturno. Então, depois que a criança adormece, depois de 1 ou 2 horas que ela adormece, é que começa a produção e a sintetização desse hormônio. É aí que está ligado o teu assunto com sono. Só nesse recorte ele está ligado com sono, Tá. ok? É claro, a criança precisa, né? A criança não, todos nós, tá, Fábio? Porque apesar de você ter aí a sua idade óssea já completada, você ainda continua produzindo hormônio do crescimento, porque ele é utilizado, ele é um poderosíssimo antioxidante. Hoje ele é encarado, depois de uma certa idade, mais como anti-aging do que como hormônio do crescimento mesmo, mas ele é Que legal. importantíssimo nos nossos ciclos de restauração. E ele continua ainda aparecendo na nossa vida com o bom e velho método. Um pouco depois que você dorme, começa a produção dele. Como também, né, com a escuridão, né, a melatonina vai aparecendo para te induzir ao sono. Então, a gente tem uma cascata de hormônios e a gente tem uma cascata de serviços que vão aparecendo dentro do nosso organismo e vão mexendo com o nosso metabolismo a partir do sono. Por isso que o sono é muito importante. Por isso o sono é muito importante para as crianças. Uhum. Porque é quando elas vão aproveitar o hormônio do crescimento como crescimento. Agora, é claro, como eu estava te falando, no mundo de hoje, olha só, gente, a nossa Terra tem um lado claro e um lado escuro, né? Que é o lado oposto do Sol, certo? Então, hoje a NASA já fez uma avaliação aí, e o nosso lado escuro da Terra, ele já está com 60% de escuridão só, por causa do nível de iluminação que nós temos hoje, depois da invenção da lâmpada. E a gente chega onde está. Tudo produz iluminação, né? Você Certo? disse que a melatonina, que é criada à noite também, tem função de anti-envelhecimento, né? Não. Eu falei do É, hormônio do crescimento, isso, né? é o A GH. melatonina, ela trabalha e participa em centenas de processos metabólicos dentro do seu corpo, desde o relaxamento da parede da veia até a indução do sono, né? Então, ela é um hormônio mensageiro, ela é um hormônio preparatório e ela é um hormônio que ela policia o teu corpo todo, né? Ela vai em cada processo, em cada órgão e vê o que está faltando e fala, olha, gente, aqui nesse fígado está faltando alguma coisa. Quem é responsável pelo fígado, vem aqui e conserte. Está na hora da manutenção. Então, a melatonina, ela participa em muitos processos, né? Inclusive o do sono, que é o recorte que a gente está pegando dela agora. Então, vamos lá. A gente trabalha produzindo melatonina a partir do desaparecimento da luz solar, né, que o dia escurece. Essa melatonina, ela chega num pico máximo lá por volta de 4 horas depois que o sol se pôs, ou que você está no escuro, te induz ao sono, e aí daí para frente o sono vai fazendo tudo
o que precisa e vai botando outros hormônios aí na jogada. E a melatonina regendo tudo isso, cuidando de tudo isso também. Então, o que fica importante para a gente aqui, como o nosso assunto é higiene do sono, é a gente entender que a gente tem que se preparar para o sono. O sono tem uma função fisiológica importantíssima, é ele que vai determinar a tua idade, a tua qualidade de vida numa idade um pouco mais avançada, é ele que vai determinar a qualidade do seu envelhecimento. O sono é importantíssimo. Somos seres, animais, a nossa espécie precisa do sono para uma série de funções. Então, a higiene do sono começa com você ter um ambiente adequado. Então, assim, você pode preparar sua vida. Hoje seria aceitável você botar como um limite para você ir dormir 22 ou 23 horas. Você já está preparado para embarcar lá no sono, que vai ser a hora que você está aproveitando o pico da sua melatonina. Uma vez que você também entenda, né, que você chegou 8 horas da noite, você já janta, aí você baixa um pouco o nível de luz na casa, você vai ligar um abajur, quer dizer, você não vai ficar com aquela iluminação de estádio de futebol, porque senão você não vai entender, a tua pineal não vai entender que escureceu para poder jogar melatonina na sua corrente sanguínea, né? Quando você vai para o seu quarto para dormir, é importante que as janelas sejam bem vedadas, que não tenha luz, nada de LED, nenhuma iluminaçãozinha, nada de luzinha do telefone piscando, que você tenha uma notificação, porque qualquer nível de luz pode influenciar nessa produção da melatonina e não te induzir a um sono legal. Certo? Dejair, deixa eu te falar, tem algumas perguntas aqui, né? A Isis perguntou o seguinte, ela falou que o filho acorda várias vezes durante a noite e logo volta a dormir, e que por decorrência disso ela também acaba acordando durante a noite, né? E ela perguntou qual seria o impacto disso para ambos. Olha, o impacto para ambos, veja, vamos falar uma coisa aqui didática, não é legal, né? Porque você acordar várias vezes durante a noite, você acaba interrompendo esses ciclos que um gatilha o outro. Aí você não chega num sono profundo, né? Que é o sono REM, que vai acontecer várias horas depois que você começou a dormir. Esse sono, ele repara o teu sistema cognitivo, ele processa bem as suas condições de memória, sistema límbico. Então, é claro, isso não é legal. Isso traz uma desregulação no seu sistema neuroendócrino, imunológico e reprodutivo. Quer dizer, isso traz disfunções. Agora, é Isis ou Íris? Isis. Então, a Isis, o que precisaria investigar é o que está acontecendo para essa criança estar acordando muito. É lançar um olhar e observar o que está acontecendo. Às vezes é um barulho, às vezes é um barulho externo, enfim... isso precisa ser analisado, porque o normal, principalmente para uma criança que gasta muita energia, é a criança deitar e dormir. Né? Agora, existe um detalhe muito importante. A alimentação é fundamental, a alimentação noturna, para que você não gere picos energéticos para uma criança ou até mesmo para um adulto. Por exemplo, você tomar um suco de laranja à noite, sabendo que você vai dormir, é um crime, porque quando você toma um suco de laranja, você tem um choque glicêmico, o teu corpo está entendendo que você vai partir para a corrida, não para a cama. Então precisa uma análise completa disso para entender o que está acontecendo. Porque só por bom senso a gente vai imaginar que uma criança que viveu o dia todo e gasta muita energia, à noite ele capota e dorme. Né? Ele não vai ficar acordando várias vezes. O que está deixando essa criança em alerta para ela precisar acordar tantas vezes? Às vezes é um medo, às vezes é uma coisa que não está observada. Então, isso demanda uma observação. Tá ok? Depois, se a Isis quiser entrar em contato comigo pelo e-mail, para a gente poder conversar disso de uma forma mais particularizada,
fique à vontade, pode pegar meu e-mail aí, o WhatsApp, manda um salve para mim aqui, a gente pode conversar disso e eu posso te dar algumas dicas, tá ok? Dejair, aí a Oi. Suelen perguntou o seguinte, se o ideal seria você dormir no pico da melanina, é Não, isso? melatonina. Melatonina. E ela aparece 4 horas depois que o sol se põe, então, em teoria, você está falando de dormir 10 horas da noite. 10, 11 horas da noite seria um sono fisiológico aceitável para a vida de E, hoje. Agora veja, ela não aparece depois de 4 horas. Ela vai crescendo o nível dela à medida que você vai estando na presença de escuro. Para quando chegar nesse horário, ela te derrubar no sono, né? isso Ela quer te dizer, induzir ao sono. isso quer dizer que se, por exemplo, eu estou aqui com essa luz que você viu, mais essa luz Sim. aqui de cima, mais o monitor aqui na frente, isso quer dizer que eu não estou no escuro. Não, eu também não, porque eu estou mais ou menos aqui na mesma vibe que você. Então, o que Aham. que acontece? É claro que agora, terminando isso, quando eu chegar em casa, a luz está reduzida, está tudo mais baixo, que é para esse ciclo começar a funcionar. Nós já vamos Para ter ele um começar. decréscimo. Nós já vamos ter um decréscimo nisso. Por quê? Porque a gente vai começar um pouco tarde, né? Por isso, sim, a gente tem que ter realmente essa higiene. Agora você vai lá e compensa com um quarto 100% escuro, sem LED, sem telefone perto, sem nenhuma iluminação para interferir nisso. E tem que Porque, ser cem gente, por cento. olha, quanto mais escuro, melhor. Porque, veja, tem muita gente que fala para mim, Jair, eu ponho uma máscara para dormir. Ok, a máscara ajuda muito, né? Porque o principal órgão que leva essa informação são os nossos olhos. Mas a Tá. nossa pele também absorve luz. A gente não pode esquecer que a nossa pele também absorve luz. Então, por isso que é importante você estar num ambiente realmente escuro, né? Agora, não vou entrar numa de falar um ambiente ventilado, agradável, é claro, né, gente? Porque, né, você tem que dormir num lugar que te dê um conforto. Agora, o grande importante é isso. Agora, Fábio, tem uma outra coisa que é o nome da nossa live, que também é importante, que eu fiquei de falar sobre o sonho. Sim, sim, Porque o sim. sonho também exerce várias funções na nossa Não, psique. só um pouquinho, só Oi. um pouquinho. É porque também fizeram a pergunta seguinte: como é que fica aquelas pessoas que trabalham à noite e acabam invertendo a noite pelo dia? Ficam péssimas. É mesmo? Infelizmente, é uma realidade. Porque não tem como inverter esse ciclo para nós. Ela fica deficiente em tudo. É claro que você fazer isso num determinado período, num certo tempo, ok. O nosso corpo ele é uma máquina fabulosa de se adaptar e se regenerar. Mas isso o tempo todo o tempo, te cria, sim, um estresse metabólico, te cria um cansaço metabólico e você vai ter uma idade metabólica, às vezes, superior do que a sua idade cronológica. Ou seja, isso é envelhecimento, né? Então, Entendi. é uma coisa que tem que ser vista mesmo com cuidado. Eu diria para as pessoas que trabalham nesse regime, que às vezes são médicos, é gente que faz plantão, gente que faz turno à noite, ou aquelas pessoas que às vezes trabalham de Porteiro. manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, realmente procurar uma ajuda especializada para poder fazer contrapontos a isso, fazer equilíbrios a isso. Se Uhum. você tiver falta de alguma coisa, você vai suplementar com outra. E conseguir dar uma equilibrada nesse jogo. Mas não é legal, não é bom. Né? Essas Entendi. pessoas estão criando disfunções, especialmente no sistema imunológico, que hoje em dia está super em pauta por causa da Covid, né, gente? Aham, Certo? aham. E você estava começando a falar de sonho, né? O que eu ia Isso. te perguntar é o seguinte: o tempo que você dorme, né? Tem gente que dorme 4 horas, tem gente que dorme 5, 8, enfim. Esse tempo, ele gera interferência no tipo de sonho que você vai ter? Olha, eu vou explicar a função do sonho e essa Tá, pergunta vai acabar sendo respondida aí no meio da explicação. Agora, beleza. você também, eu pensei que você ia levantar uma outra questão que era,
tem gente que dorme menos e tem gente que dorme mais, se isso é ruim ou não. Veja, isso é muito particular de cada pessoa. Tá. Então, tem pessoas que conseguem estar reabilitadas no outro dia, dormindo, às vezes, 1 hora ou 2 horas a menos do que o companheiro, do que um amigo. Enfim, cada pessoa tem um metabolismo, né? E o sono serve para restaurar umas funções metabólicas. E se as pessoas têm metabolismo diferente, a necessidade de sono também é diferente. Mas a gente não pode ficar longe de uma determinada natureza, que é o seguinte: na presença do escuro, se produz a melatonina para induzir ao sono. E na presença da claridade, se produz o cortisol, que é para interromper os ciclos noturnos e te dar disposição para o dia. Então, veja, nós somos um organismo sincronizado com o planeta, porque nós evoluímos da questão planetária, né? Então, a gente tem que estar adaptado a isso e tem que entender isso daí, né? Então, às vezes acontecem pessoas que levantam, que são pessoas mais noturnas, elas levantam, elas não acendem a luz, elas não abrem a janela, elas vão sair para trabalhar, saem de óculos escuros para a luz não incomodar. Bom, essa pessoa vai ficar meio sonâmbula o dia todo, né? Já da medicina chinesa, já se aconselha assim: quando você acordar, abre a janela e olha para o sol, que é para você interromper o ciclo noturno e colocar o hormônio que vai te dar impulso para o dia todo, que é o cortisol, certo? Então, só fazendo a parte aqui. Mas vamos lá voltar para o sonho. O sonho tem uma função muito importante para a gente. O sonho, gente, ele não é premonitório, ele não é determinístico. O sonho é um dispositivo que o nosso cérebro utiliza para aumentar a qualidade do teu sono e a proteção do teu sono. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte: às vezes você acorda e lembra do sonho e acha que sonhou 10 segundos, 1 minuto. Mas não, aquela percepção que você tem rolou quase a noite inteira na sua cabeça, certo? Então, muitas pessoas, às vezes não perceberam, mas vão passar a perceber depois que eu falar, que é assim: às vezes você está lá no domingão dormindo um pouquinho a mais, e você sonha que está varrendo a rua. E aí, quando você acorda, você vê que tem alguém varrendo a rua, né? Então, através do ouvido, às vezes o sonho, o teu cérebro introduz uma rotina de sonho que é para você imaginar que está sonhando ainda e ele te manter mais tempo dormindo, porque você precisa desse sono, ok? É claro que se a gente for analisar pelo lado emocional, às vezes você sonha com coisas que até te atribulam, né? E aí você acorda sobressaltado. Bom, essa é uma outra condição do sonho, que seria fazer você, de uma forma simbólica e metafórica, lidar com situações emocionais que você não consegue lidar conscientemente. Mas dentro de uma função geral do sonho, o sonho está aí para ajudar a proteger o seu tempo de sono. Ok? Então, teoricamente, assim, ele funcionaria como um entretenimento, né? Isso. Na hora que ele é disparado para proteger o teu sono, ele realmente funciona como uma ilusão, para te entreter, para te enrolar, certo? Mas você sabe que já teve vezes, principalmente quando eu estava na escola estudando e dando... porque a gente dá importância para um monte de coisa da vida da gente, né? E teve uma época que eu estava na faculdade lá, e tinha aquela matéria de cálculo, né? E eu não conseguia fazer integral, cara. Era um negócio... cara, pegava pra caramba. E aí eu sonhei com o resultado da integral, fazendo a conta ali, tudo bonitinho. Eu acordei de manhã, eu fui para a mesinha lá, peguei o papel, fui fazer a conta e a coisa bateu bonitinho. Deu certo, né? Isso refletiria, por exemplo, o estresse que eu estava trazendo e a preocupação de não conseguir resolver. Isso. Olha, aí a gente poderia dizer que esse teu sonho, além de fazer você sonhar e te segurar mais tempo dormindo, mesmo tendo a preocupação que você tinha, ele também
acabou servindo para uma função de aliviar um estresse emocional que você estava. Porque, veja, você não consegue sonhar com coisas que você já não viu, né? Com registros que você não teve. Então, você percebe que quando você sonhou com a resolução do exercício, é porque você já tinha visto essa resolução. É que você só não lembrava. Ok? Então, eu dou um exemplo, às vezes, didaticamente, eu dou esse exemplo de um sonho que eu tive. Olha só, uma vez eu sonhei que estava dirigindo uma Ferrari. Mas eu nunca entrei numa Ferrari. Certo? Não. Mas quando eu entrei naquela Ferrari do sonho, que por fora era uma Ferrari amarela, porque eu já vi uma Ferrari amarela, dentro da Ferrari, o painel era do Alfa Romeo, o câmbio era do Corcel, entendeu? Certo? O marcador de gasolina era do Fusquinha, mas para mim era uma Ferrari. Isso entrega bem a tua idade, eu entendo. Entrega a minha idade, né? Eu vou falar que a luzinha era do Maverick, então entrega bem a minha idade, né? Então você percebe, nesse momento o teu cérebro usa os registros que você já tem. Mas isso de verdade não importa para a história do sonho, porque você não julga isso. Você embarca naquela história que é para segurar um tempo mais, você um tempo a mais dormindo. Certo? Ou então a outra função que a gente falou, que é através de símbolos e metáforas, você também criar um alívio no seu estresse emocional, por situações vividas, por medos, enfim, por uma série de coisas, né? Certo? Cara, muito interessante. E essa coisa da interpretação dos sonhos, como é que isso funciona? Bom, aí nós vamos entrar numa questão mais freudiana, né? Porque quem trabalhou com isso foi o Freud, lançando o livro dele em 1900 da interpretação dos sonhos. Mas né? você é terapeuta, você entende dessa coisa. Não, mas posso falar assim, sinteticamente, resumidamente. Gente, sonho traz pra gente dois conteúdos. Um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. Né? O conteúdo manifesto é assim, você sonhou que pisou num prego, você sonhou que pisou num prego. É o conteúdo manifesto, foi o que manifestou. Agora, o conteúdo latente é o simbolismo que tem você ter pisado naquele prego. E isso está ligado, é claro, com as suas questões emocionais, com o seu momento, com o que aconteceu no seu dia, que gatilhou algum afeto emocional que você tem retido, e vai por aí. Então, a gente tem que dizer que o sonho, nesse recorte, né, ele tem uma linguagem metafórica e simbólica, que ele quer dizer alguma coisa, mas não necessariamente é o que está mostrando, e ele tem essa função de com esse simbolismo e você ter essa vivência, você acabar eliminando um estresse emocional que você teria, tá ok? Veja, cientificamente, o sonho não é premonitório, você sonhar que alguém morreu não é porque alguém vai morrer, né? Não existe nada disso. Então, ele tem essa função, sim. Ele é um dispositivo usado pelo teu cérebro, né? Com a finalidade de também... É um auto-clean, né? O cérebro, quando você sonha, ele cria uma auto-limpeza, uma auto-restauração, tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista fisiológico, quando ele incumprida o teu sono, que é para você desfrutar melhor da reparação do sono. É só para você poder continuar na cama, ao invés de, puta, acabou a função do sono, agora eu vou acordar. Vou acordar, né? Agora, já aconteceu comigo, não sei com vocês que estão assistindo aqui, não sei com você, Dejair, de você sonhar com uma coisa e anos depois você lembrar que você sonhou com aquilo porque aquilo está acontecendo, tipo um déjà vu. Vamos dizer assim, o que vai acontecer lá na frente é que você teve um gatilho emocional que acabou fazendo você ter um insight de uma situação que você já tinha vivido e você associou com o sonho. Você pode chamar isso de déjà vu ou simplesmente de um insight, né? Ou de um caiu a ficha, enfim, né? Vamos supor, você tem um trabalho, um emprego. Aí você foi mandado embora do emprego e nem sabe por quê. Aí te deram qualquer motivo. Aí um dia lá na frente, você sonhou que foi mandado embora, e um dia lá na frente,
você vê uma reportagem e você fala, caramba, eu fui mandado embora por esse motivo aqui, não pelo motivo que me alegaram. Quer dizer, faz sentido para você alguma coisa. Então você tem essa sensação de déjà vu, ou então uma sensação de, ó, caiu a ficha, entendi aquele sonho, entendi o que estava acontecendo. Quer dizer, você acabou com um fato da vida, entendendo a metáfora que estava no sonho. Ok? Entendi. Quando você fala caiu a ficha, você também lembra do Maverick e isso fala do tempo, né? Enfim, mas Sim, claro. é, perguntaram aqui, né? Não desse jeito, mas então é, hoje você tem acesso à internet, e você consegue buscar o que muita gente comprava antes em banca de jornal, porque existiam bancas onde vendiam aqueles manuaizinhos ou revistinhas de interpretação de sonho. É tudo Sim. besteira. Olha, eu não quero cometer indelicadeza de falar que é tudo besteira. Porque se Sacanagem, alguém tudo é escreveu muito ali, relativo, né? se alguém escreveu, essa pessoa pode ter tido contato com a questão da interpretação do sonho do ponto de vista freudiano, psicanalítico. Veja, É, dentro da psicanálise, do ponto de vista freudiano, a interpretação do sonho, ela é absolutamente sincronizada com toda a teoria da ciência psicanalítica. Então, lá na interpretação do sonho, não tem nada premonitório, não tem nada divinal, não tem nada. Tem sim um mecanismo que o teu cérebro dispõe com uma linguagem própria para criar um auto-clean, para criar um alívio para algumas tensões que você não consegue lidar com elas em tempo acordado, vamos dizer assim, né? aham. Mas, veja, a interpretação do sonho, o que eu posso falar para vocês, né? Aquela velha frase, né? Eu não creio nas bruxas, pelo que elas hay, las hay. Então, a gente não pode falar nada. Não é assim que eu lido com a interpretação do sonho. Eu Entendi. lido com ela numa questão, com uma questão científica e com um enfoque fisiológico, né? E Não terapêutico, premonitório. né? E É terapêutico. terapêutico, não premonitório, né? Muito Você também me legal. faz umas perguntas assim que é para me deixar apertado, hein, Fábio? Não, Dejaira, na verdade eu estou fazendo as perguntas que eu tô lendo aqui, Não, legal. Manda tem muita pergunta aí, não tem coisa, problema. né? Tem muita coisa aqui. Então tem gente que fala, e por que a gente não lembra do sonho, né? Eu acredito que a pessoa não lembra do sonho porque ela está cansada, né? De um dia de trabalho estafante, e aí deitou, apagou, né? Opa, Então, se a gente for ver aí freudianamente essa questão, às vezes a gente não lembra de um sonho porque ele ainda está numa resistência, porque a gente ainda não consegue entender o sentido dele, e ele ainda continua sem se revelar, né? Então ele não tá. tem conteúdo manifesto e não tem conteúdo simbólico, né? Certo? Então, isso seria uma explicação para você não lembrar. Agora, não necessariamente, ô Fábio, porque você está cansado ou não, porque vamos pensar assim, se você deitou e sonhou, você descansou durante o sono, né? Aham. Então, você, teoricamente, acordaria um pouco mais descansado, né? Mas essa questão de não lembrar do sonho também tem uma outra vertente que mostra assim, às vezes naquele dia, naquele momento de estado emocional e psíquico que você não teve nada relevante para se lembrar, certo? Uhum. Agora, uma coisa Desculpa, que eu... eu tô olhando aqui para baixo tudo, eu tô com a impressão de que a luz da rua aqui vai cair. Eu tenho no break aqui, mas está dando uns picos de luz aqui. Ok, ok. Olha, uma coisa que eu queria falar que a gente não falou, eu queria voltar um pouquinho o assunto para a questão fisiológica, é que a Uhum. melatonina, que é esse hormônio mensageiro, né, que ele é um verdadeiro general, que ele cuida de muitas funções além do sonho, ela é produzida em diversas células do nosso corpo. E a Tá, segunda principal é o intestino.
E para você ter essa produção de melatonina, para ela ficar disponível para o teu corpo usar, é importante também você ter uma higiene do seu intestino, né? Você tem um intestino também equilibrado. Então, Tá. pessoas que têm alimentações muito baseadas em farinha branca, açúcar, você, além de ter, né, as questões energéticas ligadas com a ingestão desse carboidrato que vira glicose muito rápido dentro do seu corpo e atrapalha o teu sono, você também acaba tendo um desequilíbrio intestinal que nós chamamos de desbiose, que Tá. vem a interferir na produção de melatonina no intestino, que vem a interferir por um outro processo na produção da serotonina, que é muito importante para o descanso do nosso cérebro também. É um hormônio muito requerido no momento do sono. Ele Tanto para participa homem quanto para muito, mulher. tanto para homem como para mulher. Tá. Serotonina é um hormônio polivalente, né? Não Genérico. é hormônio, é um hormônio geral, é o tal do hormônio da alegria, certo? É. Ok? Então, isso é muito importante, gente. E sempre lembrar que somos um organismo, né? Temos que viver em equilíbrio. O nosso corpo e o ser humano é um organismo que tem a grande maravilha da capacidade de se adaptar, né? A gente tem condição de se autorregular. O nosso sistema endócrino, ele consegue levar a homeostase interna, né? Para o nosso corpo, o equilíbrio. É só a gente não atrapalhar muito, né? Uma disciplina alimentar, né? Comer certo na hora certa. Não é para comer uma feijoada na hora de dormir, porque você acaba com o teu sono. Não é para você ingerir muita carne pesada, fibrosa na hora do teu sono, porque você vai precisar de energia para cuidar disso e vai faltar energia para outra coisa. Vamos tentar não ingerir muitos carboidratos à noite, né? Porque isso também vai aumentar a sua glicose no sangue, e isso vai te dar, sim, um pico, porque você está se alimentando para sair para uma corrida, não para ir para a cama, né? E o Então, que assim, seria interessante comer para ajudar a dormir? olha, o Fábio, isso é uma coisa muito pessoal, né? Então, eu vou falar Sim. o que eu tento fazer para mim, de vez em quando fura, de vez em quando a gente come um pedaço de pizza à noite, a gente come Aham. um pedacinho de lasanha, né? Mas aí você tem que se regular na quantidade, né? Mas, por exemplo, eu jamais tomaria um suco de laranja à noite, Uhum. né? Porque ele, nossa, ainda é frutose, Eu ia isso falar por caiu no conta da estômago, frutose, né? já foi para o sangue na forma de glicose e já está uma bagunça feita, né? Mas veja, você comer alguma coisa leve à noite, tipo uma coisa baseada em proteína, você comer uma salada, comer ovos cozidos, comer um atum, né? Enfim, são comidas mais leves, né? Uma sopa à noite, que é um quentinho, que agrada ao estômago, tem uma certa quantidade, sim, de carboidratos numa Do sopa, Jair. mas se você escolhe os legumes de uma forma correta, você vai estar trabalhando com carboidratos de cadeia complexa, são carboidratos que eles vão derramando açúcar no teu sangue ao longo da noite toda, e isso às vezes até pode servir para o teu gasto energético na reparação. Você Então sabe precisa ter um que esquema para isso, né? você sabe que eu não bebo, né? Você sabe Você não bebe. que eu sou meio Você, fraquinho para você essas come com coisas. farinha, né? Eu como com farinha, é isso. Uma latinha de cerveja antes de dormir, Jair. Fábio, Só essa olha, respiradinha que você deu, tipo, puta que pariu. se Perguntaram você aqui, perguntar Jair, não para fui mim se eu. de vez em Não quando eu fui vou no eu. restaurante jantar e como um pedaço de pizza e tomo uma cerveja, sim, eu faço, né? Mas não é recomendável, né? Na cerveja tem o álcool é calórico, o álcool interfere com uma série de funções que você vai precisar à noite. Quer dizer, gente, né? A alimentação tem que ser regrada, né? Tem que Ó, ser a Paula aqui regrada. tá falando, olha, uma latinha, putz, eu falei, eu tô lendo aqui, eu tô perguntando para você.
né? Não Gente, sou olha, eu. vamos sair do aspecto da cerveja, vamos entrar no aspecto da Coca-Cola. Quem toma uma Não. latinha de Coca-Cola à noite num jantar, tem ideia que naquela latinha de 330 ml tem 40 gramas de açúcar branco? Você já imaginou você chegando na mesa do restaurante e pegando 8 pacotinhos daquele de açúcar, que tem 5 gramas cada um, para dar 40 gramas, você põe num copo e engole? É isso que você toma na Coca-Cola. Isso te dá um choque glicêmico. O choque glicêmico vai te dar energia, vai atrapalhar teu sono, vai jogar insulina no teu sangue. Uma insulina que vai ser destrutiva para você nesse momento. Então, pode tomar Coca-Cola? Pode, mas se você for tomar uma Coca-Cola, que tal tomar lá na hora do almoço, que depois você vai trabalhar a tarde inteira? Deixa para tomar outra coisa na hora da janta. Né? Então, veja, eu acho uma mentira você defender uma nutrição ou uma alimentação que tolhe as pessoas das coisas. Mas as pessoas comerem com comedimento, com inteligência, na hora certa, a comida certa, da maneira certa, é mais inteligente, a gente pode compensar. Né? Então, isso precisa, sim, uma educação alimentar, a gente precisa, porque a vida hoje é outra, a oferta de comida é outra. Né? Você vai num supermercado, você tem oferta de um monte de produtos, mas vamos pensar direito qual deles é comida, qual deles é alimento, certo? A começar pelo leite, o leite é uma tragédia no nosso corpo, né? O leite só faz bem para o bezerro, que quer ter chifre, quer ter casco. Para a gente não serve para nada, certo? Aí vem os defensores, não. Não, você estava explicando outro dia, com relação ao leite, né, que, pô, antes a gente comprava o leite de saquinho, e, cara, do dia para o outro, se você não cuidasse bem do leite, ele azedava. Azedava. Né? E agora claro. você passa 6 meses aí com ele na caixinha, então o quanto tem de conservante ali, né? O quanto é leite, o quanto é conservante. Não, o quanto não tem de leite, né? O quanto não tem de alimento, né? Porque alimento é aquele que estraga de um dia para o outro fora da geladeira, não é aquele que se conserva por um monte de tempo, né? Então, sabe, a alimentação ela tem que ser olhada de uma forma mais inteligente para o nosso ser, né? Para o nosso organismo. E veja, da mesma forma que hoje você acaba tendo o fenômeno da academia, que você vai para a academia o quê? Para compensar a tua mordomia de trabalho, né? Então hoje você trabalha o dia todo sentado, você não trabalha mais o dia todo na roça como trabalhava o seu avô. Você não gasta energia. Então é justo, você vai para a academia para compensar isso. Né? E você equilibra a tua vida fazendo isso. Você vai andar de bike no final de semana para criar um estresse aí muscular, para criar um desgaste que você não fez a semana inteira. Isso é justo, é necessário, é inteligente. Então a nossa alimentação também mudou muito. Então ela também tem que ser planejada de uma outra forma para você não se prejudicar muito com isso, né? Certo? Estão perguntando aqui, bom, eu estou ferrado porque eu não faço nada. Se eu cair na rua, eu quico, né? De tão redondinho que eu tô, eu vou pingando. Mas estão perguntando aqui o seguinte: que legumes você indicaria para uma sopa para a gente tomar à noite? Ixi, cara, olha, eu não estou preparado com uma receita. Eu vou dar a minha receitinha de sopa, né? Então eu deixo sempre lá em casa uma sopa feita assim com músculo. Eu ponho chuchu, eu coloco vagem, eu coloco uma batata doce picada, batata doce, não batata amarela, né? Porque o carboidrato é de outra qualidade. Eu coloco uma cenoura, certo? Enfim, ponho na minha receita vai bastante cúrcuma, né? Que é um antioxidante muito bom. Então eu faço uma sopinha dessa maneira. Ponho um macarrãozinho? Ponho sim, mas um macarrão preferencialmente de farinha integral, não de farinha branca, certo? Que também é um carboidrato de cadeia completa. Às vezes, Fábio, eu chego em casa e vou comer lá
2 ou 3 ovos cozidos, uma bela de uma salada, também com chuchu. Gente, o chuchu é um alimento muito importante. Ele traz enzimas que renovam trabalhos do nosso fígado, do nosso rim. O chuchu, ele é muito importante, ele é um bom alimento. Ele tem uma massa de carboidrato boa para a gente, né? Não destrutiva. Aí, às vezes eu não vou tomar uma sopa, eu como aí uma salada, uma boa salada, um atum, um bifinho à noite. Gente, bifinho é assim, ó, do tamanho da palma da mão, tá? Não é meio quilo de carne à noite, é um bifinho mesmo, né? Do tamanho da palma da mão e dessa grossura? Assim? Não. Fininho, é grossura de bifinho, certo? É um bifinho mesmo, né? Não... Que é o que você precisa de proteína para o dia. Esse bife, esse pequenininho que você está tomando, você está se alimentando e não está deixando um volume muito grande de carne dentro de você, que vai atrasar o seu trânsito intestinal e vai acabar apodrecendo dentro de você e criando venenos cancerígenos terríveis dentro do seu intestino. Então, às vezes, quando eu como assim, dessa maneira, os ovos, uma salada, um atum, alguma coisa assim, na hora de dormir, eu pego uma aveiazinha integral, faço também um mingauzinho de aveia com leite de amêndoa, como e vou dormir com aquele quentinho gostoso no estômago. Inclusive, isso é uma carga de carboidrato, é uma carga energética que vai levar a noite toda para se processar e que vai servir de energia para a renovação que você vai ter durante a noite. Ok? Bom, não estou aqui, gente, isso aqui não é uma consulta, ok? Não estou aqui passando receita para ninguém. Eu estou dizendo para vocês que eu faço isso comigo, né? Lá na minha casa eu faço isso. Desculpa a pergunta. Quantos quilos você emagreceu nos últimos 6 meses? Não, nos 6 meses não. Eu fiz uma experiência aí há um tempo atrás, né? Que já passou alguns meses disso. Eu só cuidando dessa inteligência, de comendo certo, fazendo todas essas trocas, eu consegui perder 14 quilos em 3 meses, sem deixar de comer nada, sem deixar de fazer nada. Não, de vez em quando a gente almoça junto, eu vejo você, de vez em quando tem um arroz com feijão, um bife, uma batata frita, né? Tem fritura, tem de tudo. Né? No fundo, acaba tendo de tudo. Você vem aqui em casa, você comeu pizza no último fim de semana, então sim, realmente eu não vi você deixar de comer nada mesmo. Né? Certo. Eu entendo que seja a quantidade daquilo que você come também. Né? A gente comete alguns abusos de vez em quando, né? Porque também o emocional, às vezes, faz você ter vontade de comer um chocolatinho. Mas, por exemplo... uma coisa que você pode fazer... A Bruna aqui, o Dejair, está falando que vai comer creme de amendoim com pão integral. Não, pelo amor de Deus. Gente, amendoim não. Né? Amendoim não. Existem os defensores... Toma, Bruna, toma! Olha, deixa eu só falar uma coisa do amendoim. Olha, tudo que a gente põe na boca, depois que passa da nossa boca, né, para dentro do nosso esôfago... perde o romantismo, né? Para o corpo são nutrientes, né? O corpo não sabe o que é amendoim, não sabe o que é chocolate, não sabe o que é nada disso. Quem põe nome no alimento é o cérebro. O corpo que é um nutriente. A molécula do micronutriente, que é o resultante do amendoim, é uma molécula que tem um peso molecular extremamente fora dos padrões para o nosso intestino. E ela cria grandes transtornos no nosso intestino. Ainda que no amendoim tenha aí ácidos graxos, tenha coisas que são aproveitáveis para o nosso corpo, mas a gente pode buscar outro nutriente que tem esse mesmo componente que não seja o amendoim. Então, amendoim eu não recomendaria. Mas tu tá querendo me sacanear, porque você veio aqui no fim de semana e você trouxe amendoim. Então, mas Fábio, aqui publicamente eu não posso recomendar para ninguém, mas eu posso comer um amendoinzinho de vez em quando. Filho da mãe, rapaz, tu tá querendo me sacanear no intestino, é isso? Certo. É que você não comeu o amendoim, né?
Gente, a questão aí alimentar, olha só a polêmica que o Fábio está criando, né? Mas a questão alimentar é justamente essa polêmica. A questão não é você não comer tudo, mas é você comer com uma parcimônia. Não é porque um dia você comeu amendoim que você vai ter uma desbiose intestinal. Mas você vai ter uma desbiose se um dia você come amendoim, no outro você toma leite, no outro você come queijo, no outro você come uma coisa que tem açúcar. Também. Você trouxe amendoim com queijo aqui. E você vai falar que o vinho também não era bom. É que, não, o vinho era bom, né, Fábio? O vinho era bom. Até que enfim, alguma coisa. Pô, você está descobrindo, eu estava tentando te assassinar, Fábio. Você não vê que coisa, né? Depois fala que é amigo, né? Eu vou te falar um negócio. Certo. Bom, Fábio, vê se tem mais alguma pergunta aí. Oi? Não, quanto tempo a gente tem? Porque você começou... Eu acho que a gente tem 5 minutos. 5 minutos. Só fala pra gente aqui, porque eu acredito que todo mundo aqui gosta de uma boa pizza, né? Claro. Você já falou da farinha branca, tudo, mas e o queijo? Olha, queijo é vida. Queijo é uma coisa que não dá para viver sem, cara. Fábio, como todos os alimentos, todos eles te trazem alguma lembrança afetiva, todos eles estão vinculados com alguma coisa na sua vida. Nós somos uma sociedade antropofágica, ou seja, a gente tem que comer as situações, né? Então você casa, você tem que comer o bolo, porque senão não casou. O aniversário, você tem que comer o bolo, porque senão não teve aniversário. Você vai dar uma boa notícia para alguém, você faz um jantar para dar uma boa notícia. Então nossas emoções estão muito ligadas também com o ato de comer, com o ato de se preencher, com o ato de levar um prazer para dentro. Então é muito difícil essa questão da alimentação. Por isso que a gente tem que encarar isso de frente e tem que olhar para isso de uma forma compensatória. Olha, hoje eu comi isso, mas eu também vou comer isso para tentar ajudar. Olha, hoje eu fui para o churrasco, mas eu também vou comer 2 ou 3 frutas no dia do churrasco, que é para ajudar meu trânsito intestinal e não me prejudicar muito com aquele excesso que eu cometi com a carne. Então, a questão alimentar, ela tem que ser uma questão de bom senso. Não dá para ter extremismo, não dá para você fazer coisas que não dá para prometer o que você não vai cumprir. Não tem jeito. A Bruna aqui está falando, né, de Minas Gerais é complicado, então eu fico pensando naquele doce de leite. Cara, eu vi fazerem doce de leite. O cara tirou o leite da vaca ali, pegou aquele tacho enorme, colocou um prato virado de barriga para baixo ali para o leite não ferver tanto, né? Que aí não derrama, e meteu açúcar e ficou 6 horas mexendo naquele negócio. Deixa aí, que delícia que era aquilo. E aí agora o açúcar, né? É o açúcar, é o leite, é a coisa, a gente tá lascado. E aí a Patrícia está falando aqui, né? A alimentação permeia todos os assuntos, inclusive o sono e os sonhos, né? Claro, sem dúvida. Agora, Fábio, eu acho que a gente já vai precisar encerrar porque a live vai acabar. Então eu quero deixar aí para o pessoal, gente, o meu e-mail é d.piffer@gmail.com. Se alguém tiver pergunta, se quiser continuar essa conversa... Pode mandar mensagem aqui no Instagram também, não pode? Também. Certo? Aqui no meu também, olha, se você puder aí, me siga, acompanhe, indique para os amigos, aí ajuda a gente a levar... Vamos fazer uma live semana que vem falando da função do orgasmo, não? Vamos. Porque a gente está falando de comer me lembrou de prazer, eu falei até de prazer oral. A gente pode falar da função do orgasmo na semana que vem, o que você acha? Tá bom. Gente, vamos sim. Olha, aqui o Instagram está me dizendo que nós temos 27 segundos só. Então, um beijo no coração de todos, muito obrigado. Obrigado. E até a próxima live, tá ok? Tá, Jair. Jair, salva essa live, hein? Lê tudo. Legal, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Gente, vou apertar no X aqui, certo? Obrigado para vocês que estão aí. Semana que vem a gente volta